O treinamento tem que ser constante. Tem que ter coach, orientação, metas muito claras. Como os funcionários não sabem qual é a meta daquela organização. Todos os funcionários de uma empresa têm que saber qual é a meta mensal dela. Todos têm um papel, mas não sou da área de vendas, não importa. Todos têm que saber a meta, porque todos vão trabalhar em prol dessa meta. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Os Conselheiros. Eu sou Marcelo Simonato e farei o host desse episódio. Aqui no podcast Os Conselheiros da Board Academy, nós entrevistamos executivos, empresários, conselheiros que contam um pouco sobre a sua trajetória de vida pessoal e profissional. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição. O podcast Os Conselheiros ele é transmitido tanto pelo YouTube como pelo Spotify da Board Academy. Então sejam todos muito bem-vindos. Ative o sininho para que você receba notificações de outros episódios, outros conteúdos que nós venhamos a publicar aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. No podcast Os Conselheiros, nós temos o prazer, o privilégio de ouvir histórias, conhecer pessoas e levar conteúdos, insights para ajudar a você que está aí nos assistindo. Se esse episódio de hoje, o conteúdo dele fizer sentido para alguém que você conheça, compartilhe o link. Deixe aqui o seu comentário, você que está entrando aí agora, coloca de que cidade você está falando, se você é um board member, se você é um empresário, é um executivo. Se deseja conhecer um pouco mais sobre a Board Academy, entre em contato conosco através das nossas redes também, será um prazer te conhecer. Tenho o privilégio de hoje entrevistar, ou melhor, conversar com um querido amigo. Ele que é um ex-executivo, trilhou uma carreira até chegar a cargos de C-Level, também já foi, é empresário, é consultor, é advisor de várias empresas e está trilhando conosco aqui na Board Academy também uma carreira como board member, como conselheiro de empresas. Eu estou falando de Ricardo Oliveira. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço, Marcelo, pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha experiência profissional, da minha vida, né? Nesses mais de 35 anos de carreira profissional. Demorou um pouco, mas chegou o dia, né? Felizmente. Eu tenho que marcar com antecedência, porque muitas pessoas querem estar aqui nesse nosso podcast, né? Um podcast que tem uma audiência de mais de 160 mil pessoas. Então, assim, realmente, para a gente é uma alegria tê-lo aqui conosco. E ainda bem que chegou essa data que já estava agendada aí com bastante antecedência. Para mim é um privilégio, né, Marcelo, estar aqui nesse momento. Ricardo, nossa conversa ela não tem um script certo, é um bate-papo, você está em casa. Nós estamos aqui, inclusive você que está nos assistindo, nós estamos na sede da Board Academy nesse exato momento, onde nós temos esse nosso humilde estúdio, né, onde nós gravamos então o nosso podcast. E o Ricardo é de casa, é um board member. Aqui na Board Academy nós não temos essa relação cliente-fornecedor, professor-aluno, todos somos colegas board members. Né? E como diz o nosso querido Udo, nós fazemos parte de uma grande família, a Board Family. Sim. Então, esteja em casa realmente. Bom, eu conheço um pouco da sua trajetória e da sua vida pessoal por conta do livro. Né? Você participou conosco contando a sua história e também por conta de um dos nossos programas aí, o Board 360, onde eu tenho tido o privilégio aí de te acompanhar. Mas a nossa plateia aqui, a nossa audiência, nem todos te conhecem. Sim. Então, se você me permitir, a gente dá aí talvez uns 2 passinhos para trás, coisa de uns 30 anos talvez. Conta pra gente da onde você é, onde você nasceu, onde você cresceu, primeira formação ali, como é que foram os primeiros passos profissionais. Vamos lá. Na realidade, eu sou goiano, nascido em Goiânia. Meu pai, um mecânico de automóvel, minha mãe, uma dona de casa. E decidiram, né, num determinado momento, lá vir para São Paulo. Vir para São Paulo e viemos para São Paulo, eu e mais duas irmãs, né? Então viemos para São Paulo. Você era criança ainda? Era criança, tinha 7 anos, né? Fui morar na Zona Norte, aqui da cidade de São Paulo. Inclusive tenho uma gratidão imensa por essa cidade, foi aqui que eu me desenvolvi profissionalmente. E já aos 10 anos já comecei a empreender, porque vi uma necessidade de ganhar alguns trocadinhos e comecei a empreender. De como, né? Vi oportunidades nas feiras. Então nas feiras tinha aquelas senhoras com sacolas, e aí eu montei aquele carrinho, um carreto, não sei se você já, né? Você é do interior, não sei se você conhece isso. E aí fazia o carreto para que ela oferecia os carretos para aquelas senhoras, né? Como um bom empreendedor, sempre há desafios
a ser trilhados, né? Porque ali tinha um índice de inadimplência muito grande, que elas gastavam todo o dinheiro ali na feira e aí virava um escambo, né? Ou seja, ao invés de pagar o carreto, me dava uma laranja, uma mexerica, alguma coisa, mas estava valendo tudo. Então foi muito interessante. A partir daí eu vi uma outra oportunidade de vender pipas. Então, produzi aquelas pipas e comecei a vender as pipas. Então, foi a cada momento buscando outras oportunidades. Aos 14 anos, ingressei numa empresa como office boy. Então, passei a conhecer essa maravilhosa cidade aqui como office boy. Trabalhei um ano como office boy e aprendi datilografia na própria empresa, porque infelizmente eu não tinha condições de fazer o curso de datilografia. Então, na própria empresa, comecei a fazer meu cursinho de ir catando milho e tal. Um ano e meio depois, eu já era auxiliar de escritório, uma grande promoção, né? Passei por toda a área administrativa ali dessa companhia. Parou de ir para a rua. Parei de ir para a rua, que eu gostava também, né? Mas aí, ou seja, eu tinha um objetivo de trilhar novas posições. E aí passei por várias funções, trabalhei na área de contabilidade, área de contas a pagar, e finalmente uma área importante dentro dessa empresa, que era a área de faturamento. Passei a ser responsável pelo faturamento, foi uma grande conquista ali, né? E trabalhei durante 6 anos nessa companhia, 6 para 7 anos. Antes de você dar uma sequência, você falou uma palavra lá nos 10 anos na feira e depois na outra atividade depois da feira, produzindo pipas ali. Das pipas, Sim. Você usou a seguinte expressão: eu vi ali uma oportunidade. Sim. Né? Quando você entra nessa empresa como office boy e também começa a rodar ali, você também tinha essa percepção de ver a oportunidade numa outra área, numa outra atividade da qual você poderia dar um passo e ser promovido? A todo momento, Marcelo, porque eu entrei como office boy e vi dentro daquela organização uma oportunidade de eu crescer ali. E aí dependia única e exclusivamente de mim. Então, o primeiro passo era a datilografia, porque naquela época as máquinas eram manuais, né? E eu precisava pelo menos da datilografia. E consegui concluir meu curso interno dentro da companhia e já foi um passo já para eu poder ser promovido para outras posições dentro da empresa. Foram 7 anos nessa empresa? 7 anos nessa empresa. Era uma empresa na área de confecção, ficava aqui no Bom Retiro. E aí eu passei a chefe do faturamento, aí nós fomos trabalhar aqui no Itaim, mas era uma dificuldade chegar aqui, porque eu morava na Zona Norte, tinha que pegar 2 ônibus para vir para cá, né? Era uma dificuldade muito grande, porque você não tinha essa facilidade que tem hoje aqui em termos de condição, né? Mas valeu a pena. 7 anos. Aí você saiu de lá porque viu uma oportunidade? Como saí foi? de lá porque vi uma outra oportunidade de uma empresa que estava mais próxima da minha casa e tinha um outro segmento de mercado. E aí comecei a atuar também na área de faturamento. Entrei nessa empresa, com 30 dias, vagou uma posição na área comercial. E eu disse, poxa, tem uma oportunidade aqui, né? Por que não? Bati na porta do diretor comercial e disse, olha, eu sou o Ricardo do faturamento, creio que o senhor nem me conhece ainda, faz 30 dias que eu estou aqui, eu vi que vagou uma posição. Se o senhor quiser me dar essa oportunidade, eu não vou lhe decepcionar. Ele falou, Ricardo, bacana, deixa eu pensar e te informo. 2 dias depois eu recebo o convite, vem para cá, Ricardo. E ali começou eu ingressei efetivamente na área comercial, passei a receber prêmios dentro dessa organização. Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu tinha 19 anos. 19 anos. Bem a época ali meio que de decisão de faculdade. Sim, sim. Você já tinha ingressado ou ingressou mais tarde? Não, eu ingressei um pouco mais tarde por conta do quê? Quando você começa a trabalhar cedo aos 14 anos, todos os seus ensinos, né, onde você vai para a questão de educação, é toda a noite. Então, comecei a estudar à noite, terminei o colegial à noite, 2º grau, fiz cursinho, dei uma paradinha de 1 ano e aí ingressei na faculdade já com 21 anos. Um pouquinho tarde ali. Mas já tendo uma bagagem profissional para te orientar a qual caminho seguir na faculdade. Foi excelente por conta do que eu disse. Eu quero ser administrador de empresas. E aí migrei para a administração. Então, dentro da administração, porque dentro da administração ela dava um leque bastante importante, uma visão da empresa, e eu poderia migrar para vendas, para economia, eu até direito, que na época que eu fiz administração, com 2 anos a mais você se formava em direito também. Então, foi bastante oportuno. Então, toda a parte de educação eu fiz no período da noite, fiz administração de empresas, concluí depois, eu fiz uma pós-graduação de marketing internacional e negócios, e aí fiz um MBA também voltado ao segmento de marketing, me aperfeiçoando, porque como eu estava na área comercial, eu digo, eu não posso ser igual
a todo mundo, eu tenho que ser melhor. E para isso a educação ela é fundamental para que eu possa seguir e trilhar meu caminho, que o meu objetivo é ocupar posições de C-level. E aí, Marcelo, ao longo desse período, veio rápido essas posições para mim, né? Já aos 30 anos, que naquela época não era tão simples assim, eu entro numa empresa multinacional chamada Merck Sharp and Dohme. Na ocasião, era a maior empresa no segmento farmacêutico mundial. No Brasil, nem tanto, mas eu entro num outro segmento chamado Agvet, Agrícola e Veterinária. Então, dentro dessa empresa, eu já entro como gerente de desenvolvimento de novos negócios. E ali o céu foi o limite para mim, que eu tinha um diretor que realmente não tinha... Existia um link de trabalho muito forte e ele me deu todas as oportunidades que eu precisava para crescer. E ele diz, olha, está aqui, conquiste, né? E eu conquistei todas essas oportunidades e foi muito bom. Eu trabalhei lá de 1990 a 1999, finalzinho de 99, já chegando no boom do milênio já. Aí migro para onde? Aí migrei para a área de medical device, onde também passei por uma organização também de dispositivos médicos hospitalares. Em seguida, eu pego e vou empreender. Falei, chegou a hora de eu tentar de novo empreender. Comecei a empreender na minha própria empresa. Abri uma empresa com sede aqui em São Paulo, Goiás, Salvador, Recife e Fortaleza. Por que isso? Porque tinha uma oportunidade de distribuição, eu tinha distribuição exatamente nesse segmento médico hospitalar e essas empresas precisavam desses pontos de apoio. E foi um sucesso absoluto, só que novos desafios apareceram. Em 2005, essa empresa, chamada Autoboc, através de um headhunter, me encontraram. Eles olha, eu tenho um desafio. Tem uma empresa multinacional, assim, assado, uma empresa muito boa, mas precisa de governança. Governança iniciando pela área comercial e marketing, porque esse é o coração deles lá e é onde eles precisam crescer. E aí participei do processo e deixei a empresa com meu irmão foi tocando a empresa e eu seguindo paralelo ali dentro da Autoboc. Em 10 anos na Autoboc, o faturamento da empresa ela subiu de 1.000 para 11.000. Né? Subiu 11 vezes o faturamento dessa companhia. E, para tanto, me deu a oportunidade de eu ser o CEO dessa companhia no Brasil. Foi em 2014 que eu assumi a posição de CEO nessa companhia, ficando até agora no final de 2022. Uau, então, foi uma trajetória de um menino pobre que veio lá de Goiânia para cá, no ônibus, né? Morando na Zona Norte e conseguiu chegar lá. Então, é o que eu digo, com trabalho, perseverança, você pode chegar lá. E nesse ponto, Marcelo, eu digo para você o seguinte, eu sou bem resolvido nessa situação porque eu consegui efetivamente chegar lá. Buscando e aproveitando as oportunidades. Porque às vezes as pessoas têm uma forma de dizer, poxa, não chega às oportunidades, mas você está em busca das oportunidades? E não, eu vou de novo usar a frase que você usou desde o início. Ver as oportunidades. Ver as oportunidades. E aí... fazer aquilo que precisa ser feito para alcançá-las, né? Para abraçar essas oportunidades. O que me chama a atenção na sua história é que normalmente, como você falou, de office boy, assistente, analista, e a gente vai crescendo numa carreira até finalmente chegar num cargo executivo e quem sabe alguns chegarem ao cargo de CEO da companhia. Você, neste meio do caminho, você dá uma pausa na carreira executiva para empreender. Mas talvez o empreender tenha sido o grande trampolim para que quando você voltasse, você se tornasse CEO. Porque nada melhor do que entender aqui a cabeça do empresário, as dificuldades que o empresário tem antes de ser CEO de uma empresa, né? Não é um caminho natural, mas é um caminho que vai te preparar para ser um CEO melhor. Com certeza. Esse é um ponto que você pegou com bastante destreza. Realmente foi... Esse momento do empreendedorismo me deu uma oportunidade de entender um pouco mais sobre as dores do empresário.
Porque às vezes você é responsável por você está numa empresa grande, multinacional, você está ali focado no seu negócio, no seu setor, mas você não atua no processo como um todo. Já ali nessa minha empresa, onde eu tive as dificuldades como empreendedor, as dificuldades de uma empresa nacional, uma empresa de pequeno porte, com uma série de fatores, seja de posse, seja de pessoal, isso realmente me deu condições de poder assumir e galgar novas posições no mercado privado. E depois da transição para CEO, resultado aí de 10, 11 vezes maior, você fica lá por quantos anos? Você falou 10 anos? Quantos? Então, na realidade eu fiquei 17 anos nessa empresa. 17 anos nessa empresa. Foram 17 anos nessa empresa. Que bela carreira. E eu diria que um trabalho você não faz só, né? Eu digo esse crescimento todo porque eu soube montar um bom time, desde o início como diretor de vendas e marketing, montei uma equipe extraordinária de vendas e marketing, que possibilitou esse crescimento. Né? E com isso, tendo essa oportunidade, como CEO também, essa empresa é uma empresa, como eu mencionei, é uma empresa multinacional alemã focada em produtos, em equipamentos médicos hospitalares e principalmente o segmento da pessoa com deficiência. Quando você começa a crescer muito, né, e num mercado de nicho, é difícil você manter o seu crescimento. Manter um crescimento de 25%, 30% ao ano, não é fácil você manter isso. Chega um momento que estagna, vai ter um momento de estagnação, e aí outros players também começam a vir também que vê oportunidades de mercado. Então, como crescer sem só vender equipamentos e passar a vender serviços, né? Nós já tínhamos um laboratório com 3 clínicas durante esse período. Na minha gestão, eu abri mais 7 clínicas. Mas clínicas, sim, para atender direto ao usuário final. E aí você me diz o conflito de você abrir uma clínica para concorrer com seus clientes. E você dizer para o seu cliente o seguinte: eu não vou concorrer com você. O objetivo dessa clínica é demonstrar a você o processo de governança, o processo de venda e atendimento ao cliente com uma excelência. E você vai poder usar essa mesma clínica para atender o seu paciente, o seu cliente. E, logicamente, fica na mão do cliente a decisão, o paciente, de se ele quer ser atendido por A ou ser atendido por B. Num primeiro momento, é difícil. Mas esse foi um eu diria, dos maiores obstáculos que eu encontrei na carreira dentro dessa organização. Convencer o mercado que é o objetivo de nós abrirmos essas clínicas, não era destruir o mercado, e sim fazer com que esse mercado crescesse. Ajudando aquele pequeno empresário que não tinha as mesmas condições que nós, de orientá-lo e para que a empresa dele pudesse crescer e, logicamente, que ele pudesse comprar mais. Então, foi um desafio muito grande mesmo. Quando eu olho para trás e vejo tudo que foi feito, realmente eu fico feliz, as coisas continuam caminhando dentro dessa organização. Mas, volto a dizer, tudo isso com um time por trás, na frente, do lado, te apoiando, te assessorando e comprando as suas ideias, né? Porque nada pior do que um gestor que prega no deserto, né? Ele está pregando, as pessoas não estão ouvindo. Então, felizmente, quando você passa um projeto e do lado de lá compra esse projeto e diz, vamos juntos, e aí nós vamos juntos. E foi isso que aconteceu. Então, dentro dessa organização, o meu sucesso maior foi o time que eu desenvolvi dentro dessa organização, que fez com que essa organização saísse de um determinado faturamento e chegar em 2022 com 17 vezes o faturamento. Uau. Do qual eu entrei. Foram 17 vezes o faturamento. Então, foi um crescimento exponencial muito grande. Logicamente, com outros produtos, como eu mencionei, novas clínicas, trazendo outros produtos para a organização. Então, é um case de sucesso que eu carrego na minha carreira e digo, encerrei minha carreira com chave de ouro. E aí você usou essa expressão, encerrei a minha carreira, né? E aqui na Board Academy, a gente costuma dizer que a carreira de conselheiro, ela não é uma transição, e sim uma continuidade. Eu imagino que foi olhando para essa continuidade que você, ao deixar a posição de CEO, vislumbrou a ser um board member e se tornar conselheiro
como a continuidade da sua carreira, podendo ajudar outras empresas. Foi isso? O que te motivou a se tornar também um conselheiro? Com certeza absoluta. A partir do momento que eu saio da organização, e aí eu digo, a experiência que eu tenho, né? E o que eu posso aprender ainda, porque eu diria, abrindo um parênteses, ao longo desses 2 anos que eu estou fora da empresa, o que eu aprendi, o meu nível de aprendizado foi muito grande. O que eu aprendi aqui na própria Board Academy, porque eu comecei o namoro com a Board Academy em 2022. Aí eu passei a ser um board member. Fiquei, né, atuante como um board member, participando, assistindo, participando dos eventos, assistindo os podcasts, vindo aqui, participando de outros bate-papos e tudo mais. E tomo a decisão agora, no início de 2024, em fazer parte do Board 360. Concluí o PFCC, hoje eu sou um conselheiro formado pela Board Academy, e durante este período, o nível de aprendizado, o nível de ensinamento que eu aprendi com a Board Academy e no segmento, porque fora isso também, eu atuo também como conselheiro, né? Então, isso, as empresas, eu vou lá para dar conselheiro, não, desculpe, eu atuo como consultor. Vou lá para dar consultoria e aprendo também muito com essas empresas. Com certeza. E tenho aprendido bastante também, Marcelo, principalmente nesses encontros o Cubo, onde dá muitos jovens, né? Porque um profissional como eu não nasci na internet, né? Então, eu preciso estar presente para eu continuar sendo útil para o mercado e para as empresas. Então, o aprendizado neste segmento, para mim, foi muito bom, está sendo muito bom. Hoje, inclusive, eu tenho a oportunidade de discutir com meus filhos e explicar para eles como funciona a questão da inteligência artificial, como ele pode fazer um texto, como ele pode corrigir, como ele pode fazer uma apresentação. Então, isso é bastante gratificante. Voltando aqui à Board Academy, sem dúvida nenhuma, desde esse namoro, lá em 2022, até hoje que nós estamos aqui fazendo esse podcast, eu só tenho a agradecer a oportunidade de fazer parte dessa família, que realmente está acrescentando no meu desenvolvimento profissional. Encerrei uma carreira como CEO, mas não encerrei minha carreira como consultor e conselheiro. Legal, que bacana. Você falou, eu tô pegando ganchos aqui de palavras, de frases que você usa, e teve um insight que você trouxe para a gente aqui muito importante, que é o do lifelong learning, né? do continuar aprendendo e estudando. Tem muito executivo, e você que está nos assistindo aí, que é executivo, está na ativa, ou de repente está procurando um plano B de carreira, um processo aí para transitar, deixar de ser executivo e se tornar um conselheiro, um consultor, ou você que está até aposentado e está em casa aí nos ouvindo, nos assistindo e está pensando quanta experiência eu tenho, por que eu não posso ajudar outros empresários com essa experiência toda? A carreira de conselheiro lá não é a única. Nós estamos dentro de um mercado muito maior, que é o mercado do conhecimento, onde dentro desse mercado você pode compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência de várias formas. Uma delas sendo conselheiro, advisor de empresas, como é o caso aqui do Ricardo. Mas, Ricardo, é muito importante que esse executivo, essa pessoa que deseja se tornar um conselheiro, tenha uma palavra que o Eduardo Gomes usa muito aqui na Board Academy, que é a humildade. Eu fui um grande executivo, eu fui um grande CEO, eu tenho experiência X, Y, Z. Ótimo, isso te trouxe até aqui. Mas será que é isso que vai te levar daqui adiante? Porque em algum momento você foi especialista em máquina de datilografar. Hoje, pouco me importa se você sabe datilografar ou não, você concorda? Concordo. Então, tem muita experiência que a gente adquiriu e que foi importante no seu devido momento, mas que hoje, de verdade, não serve para mais nada. E tem gente que ainda está alicerçada nisso. Porque eu sei datilografia, eu sei usar um mimeógrafo, eu sei fazer taquigrafia, dando um exemplo aqui bem bobo, né? Claro. Tá, mas pega tudo isso e joga fora, porque hoje não usa mais. O que você sabe de inteligência artificial? Exatamente. Das novas tecnologias, né? Do marketing digital, que não é mais o marketing que você usou e foi ganhador de prêmios no passado e que mudou para o novo modelo de marketing de hoje. Então, se essa pessoa, independente de ser executivo ou executiva, quiser, de fato, continuar sendo um profissional relevante no mercado do conhecimento, como consultor, mentor, coach, palestrante, blogueiro, o que quer que seja, ou conselheiro,
vai ter que continuar aprendendo e se desenvolvendo, você concorda? Sem dúvida nenhuma. Quando você está dentro de uma organização, e você é o gestor dessas empresas, você está ali vivendo o seu mundo. Consequentemente, você entende muito daquilo que você faz, do segmento da onde você está. Na medida em que você desvincula disso, você percebe o seguinte, realmente eu preciso aprender muito ainda. Porque existe realmente aquilo que você mencionou, que é você, não, eu não preciso disso, eu sou CEO, eu era CEO, então para que eu vou ter que fazer um curso de conselheiro? O que eu tenho que aprender mais se eu já tenho 35 anos de cargo de C-Level? Né? Mas tem muito o que aprender. E isso a gente tira o chapéu da humildade e aí você começa a avaliar. Por isso que é importante você fazer parte desses ecossistemas para você entender os porquês. Porque às vezes você fica na sua casa, né? E fazendo flashback da sua vida profissional. Pois, mas eu fiz isso, fazia aquilo. Ok, passou, bacana. Agora, o que eu vou fazer para diante? Então, esse é o que eu penso hoje, exatamente dentro dessa linha. O que eu vou poder fazer daqui para frente? É se reinventar. É se reinventar. E no reinventar, se você quer, você consegue. E eu quero e vou conseguir. Eu chego lá. Você sabe que a tal da lei de Pareto, né, do 80-20 lá, ela funciona para muitas coisas, né? E não é diferente quando a gente fala do mundo dos conselheiros, né? De 100 pessoas, todas vão se formar, mas 80 talvez guardem o diploma. Sim. Talvez não vão dar o próximo passo na jornada. Porque tem que ter uma atitude, tem que ter uma proatividade. Tanto é que a Board Academy fala sempre em governança proativa. A governança corporativa, aquela rigidez, ela é importante, mas nem toda empresa está preparada para ela. Então nós precisamos agir com proatividade, levando e ajudando o empresário a chegar lá dentro do processo de governança. Se isso vale numa empresa para sair do ponto A e chegar até o ponto B, vai valer para mim também como conselheiro. Então eu tenho experiência prévia, eu busco uma formação, entendo que eu preciso continuar estudando, entendo que eu preciso me aproximar e fazer networking e prospecção e conhecer gente, estar com gente. Eu acho que esse é um grande diferencial para quem deseja ser conselheiro. O certificado, uma certificação é o básico, né? É o alicerce. Então, eu sou um conselheiro certificado. Ok, existe um monte de gente que é bacharel em direito, nem por isso é um advogado Sim. de sucesso, né? Você tem que prestar OAB, Claro. você tem que começar a trabalhar. Conselheiro é igual, você pode ter o certificado, mas deixar na parede. Como que você vai exercer esse seu trabalho de conselheiro? Indo à luta, indo buscar as posições. E eu posso te falar uma coisa, Ricardo, e você que está nos assistindo. Tem um monte de empresário precisando de você. Tem um monte de empresário precisando de alguém como o Ricardo. Com a experiência que você tem. Tem gente que está sofrendo aí fora. É claro que a gente quer ganhar dinheiro. E dá para ganhar muito dinheiro sendo conselheiro. Não tenho dúvida disso. É um trabalho honroso e bem remunerado. Mas por trás dele existe um grande propósito, que é ajudar os empresários. Então, como que nós podemos, Ricardo, deixar que essa experiência gigantesca que a gente tem enquanto ex-executivo simplesmente morra com a gente? É quase que uma obrigação moral de devolver isso para a sociedade, né? Então, eu tenho certeza absoluta que a história que você contou aqui, como levar uma empresa de 1 a 11 vezes... Gente, quem aí que é empresário, coloca aqui, gostaria de ter o faturamento da sua empresa duplicado, dobrado, 3 vezes mais. E se eu te falar que o Ricardo pode te ajudar a fazer isso 10 vezes mais? Faz sentido ter um conselheiro como o Ricardo? Ter um conselho e um conselheiro não é um custo, é um investimento. Tem empresas que não poderiam ter o Ricardo como um CEO, como um executivo, mas como um conselheiro cabe no bolso. E os resultados são comprovados. Toda empresa que adota um conselho, essa empresa não só por uma questão de governança, que é muito bom e toda empresa tem que ter governança, mas especialmente ela melhora os seus resultados. Você concorda? Concordo plenamente. Há uma visão errônea, principalmente do pequeno e médio empresário, que montar um conselho é um custo muito elevado. É como você acabou de mencionar agora. É você contratar um executivo com experiência e um custo infinitamente menor. Para falar baixo, eu estou falando 5 vezes menos. Exatamente. Então, acho que falta um pouquinho também de conhecimento. E eu acho que cabe a nós, inclusive,
podermos ajudar e orientar esses empresários nesse sentido. Hoje, no meu dia a dia, que eu levo hoje uma cesta de produtos, eu ainda carrego aquela coisa do vendedor, né? Então, eu não fico na cadeira, eu saio em busca do cliente. Então, o cliente não vai bater na minha porta, raramente vai bater na minha porta, eu vou bater na porta do cliente. E gosto disso, não vejo nenhum problema nisso. Então, na medida que você leva uma cesta para o cliente, dizendo, olha, eu tenho aqui consultoria, advisor e tenho conselheiro. Então, a gente vai oferecer aquilo que cabe dentro do bolso daquele empresário. O momento empresarial. E o momento empresarial dele, que é o que você mencionou. Porque existem várias fases dentro do empresariado. E se a gente puder contribuir no sentido de ir até esses empresários, porque num determinado momento eles dizem assim, eu nem vou falar com os board membros lá da Board Academy, porque deve ser muito caro, então eu não... O cara já foi executivo, não sei da onde, CEO, poxa, vai se dar o luxo de vir aqui trabalhar comigo para ganhar vai ficar muito caro, vai ficar muito caro. E na realidade não é bem isso. A realidade não é isso, né? Então, acho que cabe a gente também, eu vejo inclusive essa iniciativa agora da Board Academy também, de abrir essa instituição voltada ao pequeno e médio empresário também, bastante interessante, até para desmistificar esse... Foi bom você ter tocado nesse assunto, né? Você que talvez não tenha acompanhado aí nas redes sociais, mas há pouco tempo atrás, a Board Academy, dentro do seu ecossistema, criou mais uma empresa, um instituto, o IBREM, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Empresarial. Focado em quem? No empresário, no pequeno e médio empresário, aquele que se vê sozinho, muitas vezes. O IBREM tem o nobre propósito, então, de apoiar e incentivar esse empresário através de formações, preparar os seus sucessores e criar um grande clube, um hub de negócios entre empresários. Então, se quiser saber mais sobre o IBREM também, nos procure para falar a respeito dele. Mas, Ricardo, me diz uma coisa. Tem muita gente aqui nos assistindo, estou vendo aqui no chat as pessoas colocando aqui, sou empresário, estou aqui, ó, sou de Santos... Tem gente da sua terra aqui, ó. Lá de Goiânia, Goiás. Os goianos também. Sejam todos muito bem-vindos. Ricardo, conselheiro. Eu vou contratar o Ricardo para ser conselheiro. Com a sua experiência, com aquilo que você já viveu, especialmente na última empresa, mas a nossa experiência ela não tem uma data, um período. Ela é inteira, é uma jornada, Sim. é uma vida. Desde lá, eu tenho uma experiência de algo que eu fazia quando era office boy. Sim. Algo que eu fazia com a senhorinha da feira lá, até hoje no mundo empresarial, por analogia, eu faço também aqui na minha vida executiva. O que um empresário que está nos assistindo pode contar com o Ricardo em sendo o conselheiro dele? Quais são as grandes expertises, aonde o Ricardo vai agregar valor para esse empresário? É como eu mencionei para você, né, e nós falamos aqui, governança proativa, né? Eu tenho uma grande experiência na área de marketing e venda, desenvolvimento de novos mercados e produtos. Então, acho que isso colabora muito, porque hoje, principalmente as áreas comerciais, elas carecem de cuidados mais próximos. E, às vezes, são relegadas a segundo plano. E eles que estão na linha de frente. Então, uma equipe bem preparada, um produto bem dentro da realidade do que o mercado precisa, essa empresa, sem dúvida nenhuma, vai ter oportunidade de crescer. E a parte de gestão, né? Eu tenho uma experiência muito grande em gestão de empresas, e essa parte de gestão de empresas e pessoas, como eu mencionei, o meu grande legado foi a formação de times. Então, em formações de time, eu entendo. E eu acho que dentro das organizações, você precisa ter um time forte. Uma organização com um time fraco não cresce. Você precisa de um time forte. E eu não estou falando de time forte só de camisa 10. Né? O time forte ele é composto por camisas de 1 a 10. E aí depende onde você encaixa cada um desses profissionais. Feito isso, não tem como essa organização não ter algum movimento de crescimento. Muito interessante. Você falou de time, né? Me lembrou o Jim Collins, aquele livro dele, Empresas Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar. Ele fala sobre colocar as pessoas certas no lugar certo, sim, né? Tem muita gente contratando bons profissionais, mas colocando para fazer atividades erradas. Então, é o goleiro que nunca vai ser centroavante. O centroavante que não vai poder atuar no gol. São bons nas suas devidas funções. E tem muita gente que não sabe contratar. E aí depois demite um bom profissional que foi mal utilizado.
não é uma atribuição diretamente do conselheiro fazer isso, mas eu participo de alguns conselhos, né? Especialmente os cargos de liderança, eles passam pela alçada ali do conselho para uma avaliação, para uma validação. Só que a gente, normalmente no conselho, a gente não olha o aspecto técnico, porque alguém internamente do departamento já olhou. A gente vai muito mais pelo fit cultural, pelo comportamental e para ter certeza que essa pessoa é a pessoa certa para aquela cadeira. Isso poupa muito trabalho, né? Você na montagem de times aí, eu acredito que você fez muito isso também, né? Para contratar as pessoas certas para o lugar certo. Não tenha dúvida. Você imagina o seguinte, dentro do segmento médico hospitalar, é você pegar, por exemplo, uma enfermeira para vender um produto. Você uma enfermeira para vender. Então, ela bem treinada e orientada, né? E com traquejo comercial, ela vai fazer um bom serviço, né? Um bom trabalho. Você imagina um médico veterinário vendendo produtos. Então, uma força de vendas de médicos veterinários. Isso nós tínhamos lá na Merck Shopping Dome. Profissionais que iam visitar as fazendas, as lavouras, para poder vender o seu produto. Na última empresa agora, por se tratar de um produto da área de reabilitação, eu formei um time de notáveis com fisioterapeutas. Aí você pegar gente da saúde e botar para ser time de notáveis na área comercial. Então, é a contratação, você diz assim, ele tem experiência? Não, ele não tem experiência, mas ele tem condições de se desenvolver na área comercial. E como é que você médico pode aprender a vender, um fisioterapeuta também, uma enfermeira. Agora, você não pode pegar um vendedor que não estudou nada e fazer dele um médico. Não vai fazer, né? Então, você consegue fazer, né? Agora, é o que eu menciono, o treinamento tem que ser constante, tem que ter coach, orientação, metas muito claras. E isso vale dentro das organizações. Uma organização sem meta, como nós estávamos discutindo um dia desses aí, como os funcionários não sabem qual é a meta daquela organização. Todos os funcionários de uma empresa têm que saber qual é a meta mensal dela. Porque todos têm um papel, mas não sou da área de vendas, não importa. Seja da área comercial, seja da área contábil, seja da área de logística ou da área de TI, todos têm que saber a meta, porque isso faz parte do desenvolvimento da companhia. Porque todos vão trabalhar em prol dessa meta. Legal, muito interessante isso que você está dizendo. E como é importante, as empresas pecam muitas vezes na contratação dos seus colaboradores, assim como pecam ao não contratar, não montar um conselho olhando para isso como um custo, né? Eu costumo dizer o seguinte, toda empresa, na verdade frase não é minha, eu repito a frase porque é uma frase muito boa do Farias. Toda empresa nasce com um objetivo social, né? Ela tem um objeto social ali, que é fazer alguma coisa para a sociedade e em troca disso os seus donos, proprietários, querem receber uma remuneração em troca do seu tempo ou do seu capital investido ali. Mais do que natural isso. Mas chega um momento da empresa que o empresário vai ter que tomar uma decisão. Essa empresa vai ficar comigo, em algum momento vai passar para um herdeiro? Em algum momento eu vou parar de trabalhar nessa empresa e vou poder curtir aquilo que eu conquistei? E vou deixar alguém trabalhando na empresa no meu lugar? Vou colocar profissionais para tocarem a empresa? Ou em algum momento eu vou vender essa empresa, não quero mais o negócio e vou sair dessa empresa. Nas três situações, ter um conselho organizado vão ajudar. Porque se ele decidir passar pelo processo de sucessão, os herdeiros precisam ser preparados. Um conselho pode ajudar na preparação desses herdeiros. São pessoas experientes de fora que vão ajudar esses sucessores. Se ele decidir profissionalizar, contratar pessoas de fora para tocar o negócio, o que ele vai fazer? Vai para a praia? Vai viajar? Não, é importante que ele esteja num conselho enquanto dono para supervisionar o trabalho daqueles gestores que ele contratou. E é importante, então, constituir um conselho formado pelos sócios e também por conselheiros independentes que estão olhando de fora, sem aquela paixão do dono, né? Com uma experiência profissional diferente, distinta da dele. E a terceira opção, que é a venda. Toda empresa que vai à venda e que tem um processo de governança claro, um conselho montado, balanço auditado, essa empresa vale mais. Então, assim, tem várias formas da gente passar pelo processo de convencimento do empresário do quão importante é e quão benéfico é ele ter um conselho na empresa dele. Com certeza. Você tocou num ponto muito importante, que assim, eu vivo isso no dia a dia, né? Então, hoje eu sou sócio da DMS Partners e a nossa especialidade é M&A, inclusive. E quando você vai para um M&A, você precisa entender o porquê do M&A. Não tem sucessor, a empresa... E a grande maioria
são empresas que não têm sucessor. Por quê? O membro da família não quer tocar o negócio. Consequentemente, para você ter uma avaliação, fazer lá a valorização da empresa, que o proprietário ele estabelece um determinado valor, né? Só que internamente ele não tem um conselho e ele também não tem um time, em vários dos momentos, preparados para orientar ele no sentido de que, antes de vender, nós precisamos nos reestruturar. E isso a gente se depara... Dá 2 minutos nele, ele quer vender a empresa, mas não é assim, mas tem não uma é preparação. assim, você tem uma preparação. Então, em vários dos momentos, a gente vai dar o diagnóstico, olha, tem que fazer esta lição de casa. Se ele tivesse um conselho estruturado dentro daquela organização dele, ele já estaria preparado para a venda. Ele pularia etapas. Porque hoje, na medida que a gente chega e para fazer a venda, isso demanda até 1 ano ou mais para você efetivar a venda, por conta da empresa não estar devidamente preparada para ser vendida, ao preço que o proprietário gostaria de vender. Eu dias atrás, fiz uma proposta, de certa forma até audaciosa, e agora eu vou ter que cumprir, obviamente, para um empresário que estava exatamente nessa situação. Eu perguntei para ele qual seria o futuro da empresa dele, se passaria pelo processo de sucessão, profissionalização ou venda. E ele disse que não tinha pensado a respeito disso. No dia seguinte me ligou de volta, falou, fiquei sem dormir essa noite. Falei, por quê? Daí ele falou assim, você me fez não dormir essa noite. Eu falei, eu? Eu falei, por quê? Ele falou assim, por causa daquela história que você me falou ontem. Aí eu falei, interessante. E aí, o que você pensou? Ele falou, cara, eu não vou esperar meu filho de 2 anos estar preparado para assumir a empresa. Eu não vou trabalhar aqui mais, no mínimo 20 anos, 25 anos, para que esse moleque esteja adulto e formado para me suceder. Número 2, eu me conheço. Eu não vou conseguir ficar numa cadeira de conselheiro e deixando outros caras tocarem a minha empresa. Eu vou cometer o pé pelas mãos, eu vou fazer ingerência, eu vou ir lá na fábrica. Então, não vai dar certo. Só me resta um caminho, vender a empresa. Falei, legal. Isso aí é igual o viciado. Né? Todo mundo fala que quando quiser para de fumar. Você já viu essa história? Não é vício não. A hora que eu quiser eu paro. Aí dá um piripaque nele e aí ele vai no médico e o médico fala, olha, o cigarro vai te matar. Aí cai a ficha e fala, caramba, é verdade, né, meu? Todo mundo fala que cigarro faz mal, mas agora o médico falou que eu vou morrer. Então eu vou parar. Ele fala, eu vou parar. Ele sempre falou, né, quando eu quiser eu paro. Sim. Aí ele descobre o quê? Que ele não consegue parar. Porque é um vício. Ele precisa do quê? De ajuda. Então volta para a história do empresário. Aí eu falei para ele assim, cara, que legal que caiu essa ficha. Você tá igual lá o viciado no cigarro, que finalmente caiu a ficha de que ele é viciado em cigarro e precisa de ajuda. Então agora você entendeu que você quer vender a empresa, né? Agora, quando você quer vender a empresa? E por que valor você quer vender a empresa? E aí ele falou assim, cara, dá pra gente vender agora? Porque o empresário tem muito desse imediatismo, claro. Né? Às vezes. Eu falei assim, bom, vender agora não é assim, porque isso aqui não é pão de queijo, não é padaria, né? Mas a gente pode começar um processo de venda da empresa agora. Porém, posso te falar uma coisa? A situação, pelo que eu conheço da sua empresa hoje, ela está muito longe do ideal para ser vendida. Nós devemos prepará-la para um processo de venda, onde começa instaurando um conselho, tendo um processo de governança e separando o seu caixa pessoal do caixa da empresa, as coisas que você compra no cartão corporativo, né? E fui listando para ele ali algumas situações. Ter um balanço auditado. Como é que eu vou apresentar a sua empresa para alguém se não tem um balanço? Qual balanço vai apresentar? Versão 1, versão 2, versão 3? Não tem isso. Num processo de governança existe um balanço auditado, que são os números oficiais da empresa. Então nós vamos precisar contratar uma auditoria, auditar os números deste ano, que a primeira auditoria normalmente, eu já fiz isso várias vezes, a primeira auditoria nunca é boa, porque é onde aparecem os esqueletos, sim, né? Então nós vamos ter que talvez precisar de mais um ano para ir fazer uma segunda auditoria, inclusive comparativa, de um primeiro ano auditado com o segundo ano. Então eu estou falando de um processo de pelo menos 1 ano e meio, a 2 anos, para a gente preparar a sua empresa. Mas tudo isso não é possível, eu vou gastar auditoria, mais conselho, não. Eu falei assim, então, vamos fazer uma conta. De auditoria e de mais um conselho montado, por 2 anos, para arredondar, talvez você gaste algo aí na ordem de R$1 milhão. Quanto que você quer vender a empresa? Se a empresa fosse vender hoje, qual do cheiro você venderia ela? Eu venderia ela hoje por uns 60 milhões. Me dá esses 2 anos e 1 milhão,
que eu faça esses 60 milhões seu se tornar 80 ou 90? Ele, como? Vai aumentar as vendas? As vendas vão aumentar também, naturalmente. Mas só com a instauração de um processo de governança. Sim. O valuation da sua empresa vai ser melhorado. Então, vocês que estão nos assistindo aqui, de repente, empresário, empresária, está pensando no processo de venda da sua empresa, saiba que um conselho pode te ajudar a melhorar o valor percebido do mercado da sua empresa. Mas é preciso tempo, de 1 a 2 anos para que isso aconteça. Não é da noite por dia. Então, vale a pena esse investimento. Você concorda, Ricardo? Sem dúvida nenhuma. Esse investimento ele é fundamental para quem está querendo fazer a venda da sua empresa num valor saudável. Justo. Porque nada mais ruim para o empresário, aquela empresa que ele fundou 20, 30, 40 anos, e ele vender aquela empresa pela metade do preço do qual ele gostaria de ter. Do potencial que ela poderia ter. Dela, né? Então, isso e não vai gastar muito para isso, né, Marcelo? Naquilo que você falou. Olha o proporcionalmente ao aumento. Olha o valor que vai ser investido para que ele possa aí ter 30%, 40% a mais do valor da sua empresa. Porque o valuation é fundamental. Se ele não tem um bom valuation, não vai conseguir um bom preço no mercado. Não, que ele chegue num valor que ele vai ficar feliz de valuation. Sabe o que vai acontecer? Tem tantos covenants, tem tantos esqueletos guardados que vai ter que ser feito a escrow account, segurando, retendo dinheiro, porque tem risco trabalhista, risco ambiental, risco tributário, e o cara fala, tá bom, eu te pago os 80, mas eu vou segurar 30 porque, cara, tá cheio de pegadinha do malandro aí que vamos esperar 5 anos para eu liberar esse dinheiro para você. É isso que vai acontecer. E você tocou num ponto que o empresariado ele não se dá conta disso. Ele diz, ele vai me pagar 80. Só que lá no contrato ele vai dizer, eu vou ficar com 30 milhões aqui por conta exatamente dessas reservas de garantias. Porque você tem um risco grande aí no negócio. Agora, se você limpa todos esses esqueletos, deixa a empresa limpinha, é os 80 milhões cash na sua conta. Uma outra coisa que acontece também, e aí eu nem sei dizer com qual percentual, com qual frequência, mas pelo menos eu já participei de 8 M&As. Sim. Em todos eles, e você tem mais experiência que eu nisso, nos que eu participei, em todos eles, essa venda, essa negociação, ela aconteceu de forma faseada. Ou seja, eu te vendo, mas eu compro uma primeira tranche de 30%, 40%, quero que você continue o negócio comigo e depois de 1, 2 anos a gente conversa e eu compro a outra parte. Então, esse empresário também ele tem que estar aberto a essa possibilidade de ter que continuar na empresa por um período até que a venda completa seja executada. Sem dúvida, principalmente quando se trata de fundo de investimento. Né? O fundo de investimento ele não vai comprar a empresa, você vai embora, ele vai assumir. Ele vai comprar parte da sua empresa, pode até se colocar um executivo ali para apoiar, mas você tem que continuar no negócio. E às vezes o empresário, não, eu não quero ficar mais tempo, eu quero ficar aí, sei lá, 6 meses, 1 ano. E não, ele precisa ter mais tempo. O negócio é a cara do empresário. Sem dúvida nenhuma. Né? É como nós estamos falando de startups, né? Como é que você pega e assume uma startup? Quem é o criador do negócio? Ele tem que estar ali. Ele pode não entender de gestão, mas ele entende do produto que ele criou. Então, esse criador tem que fazer parte do time para você poder continuar investindo nessa startup. Você falou de startup, eu lembrei aqui, não necessariamente são só startups, mas você com certeza conhece, o pessoal que está nos assistindo também, aquele programa Shark Tank. Sim, sim. Né? Onde empresas vão lá e fazem aquele pitch de vendas para buscar um investidor, né? Um dos Shark Tanks ali, para investir na sua empresa e ganhar um percentual, comprar uma parte da empresa. E eu vejo isso recorrentemente acontecendo. Uma das perguntas dos jurados ali é: você que é o fundador, você que é o criador da ideia, qual que é o seu tempo de dedicação ao negócio? Os negócios onde o dono está 100% envolvido são melhores avaliados pelos investidores para colocar o negócio, o dinheiro. Porque se você está parcial, se você está só um tempo, por que eu tenho que investir da minha parte em algo que nem você está acreditando 100%? Sim. É um insight muito valioso aqui para colegas startupeiros aqui que também estão aqui, né, e buscando investidor anjo, enfim. Quanto você está no negócio? Porque se você não está no negócio, como é que você quer que o terceiro esteja no negócio?
Isso é uma realidade, né? E isso a gente percebe também, Marcelo, no dia a dia, na pequena e média empresa também. Você tem aquele empresário que ele também está part-time, ele tem ali um outro sócio, e o sócio toma conta de alguma coisa, ele toma conta de alguma outra coisa, e no final ninguém toma conta de nada. Né? E não sabe por que a empresa não está atingindo os objetivos e está com resultado ruim. Né? E aí que vem a oportunidade para esse empresário, na busca de um conselheiro, na busca de um advisor, para poder dar o suporte necessário para colocar nos trilhos novamente essa empresa. Né? Porque a empresa tem que continuar no trilho. Ela continuando nos trilhos ali, ela vai longe. Se ela descarrilhar, aí você tem que voltar de novo, perde mais tempo, passa para trás. E você falou uma coisa aí que me deu um insight para uma outra situação. Empresa que tem mais de um sócio. E aí você falou, um cuida de não sei do que, outro cuida de outro, e aí tem alguém que está esquecendo de dar comida para o cachorro. Sim. Né? Isso acontece muito. Há situações, e eu já participei de conselhos, onde infelizmente o tempo, enfim, desgastou a relação entre os sócios. Eles se aturam, se suportam, mas não são mais parceiros naquele negócio. Até nisso, um conselho é saudável, porque o conselho vai fazer justamente o mediador entre os sócios. Então você instaura um conselho, coloca os sócios e conselheiros independentes que vão fazer o meio de campo para aquela situação se desenrolar e ir para frente. Você já vivenciou esse tipo de situação? Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum, principalmente porque relacionamento é uma coisa complicada, né? E se não houver resiliência, né? E o relacionamento, seja ele no casamento, você tem que ter resiliência. E numa sociedade, se não houver uma resiliência também, as coisas tendem a acontecer isso. E não é a minoria. E eu vejo, e o recado que você está dando para esses empresários, ele é fundamental, porque senão você destrói uma empresa com um potencial tão grande, né? E às vezes tem tantas pessoas que dependem daquela empresa por uma questão pessoal, por uma questão que poderia estar sendo resolvida com o conselho ali, participando efetivamente. Isso é um investimento. Isso dá mais tranquilidade, inclusive, na relação. Porque o conselho não vai puxar para A e nem para B. Ele vai orientar a organização como um todo, o CNPJ, não o A ou o B. Né? Acho que isso é fundamental. Eu tenho uma outra situação também que eu vivenciei agora há pouco tempo. Muitas empresas, né, empresários, nos procuram aqui na Board Academy. Seja através da Board Academy, seja através da C-Level to Board, que é a nossa empresa que faz a consultoria para montar conselhos nas empresas e também o recrutamento de conselheiros, né, a C-Level to Board. Mas pessoas nos procuram, o fato é esse. E, em certa ocasião, tempos atrás, uma pessoa me procurou. Ela, na verdade, ela é a herdeira, uma das herdeiras, mas que já está no negócio junto com os irmãos. E tem o pai, o fundador, que ainda é o presidente da empresa, mas já é uma pessoa com idade avançada. E os filhos estão naquela situação, bom, ninguém aqui está torcendo para o pai morrer, não é isso. Mas ele não vai largar o osso, ele não vai deixar a gente tocar a empresa, né, porque ele estando ainda no negócio nos amarra de ter novas ideias, de seguir por novos caminhos. E eles, então, filhos, querem instaurar um conselho para tirar o pai da presidência da empresa e colocá-lo na presidência do conselho. Então, ele continua sendo uma pessoa relevante e importante, mas não no operacional, no dia a dia da empresa, para que eles possam, enquanto herdeiros, eles vão continuar sendo herdeiros até que ele venha a falecer, né? Mas eles possam subir para uma posição executiva na empresa. Então, eles seriam os diretores ali que tocam a empresa, reportando para um conselho onde é o pai fundador e o único sócio da empresa estaria como conselheiro. O início, digamos, de um conselho de administração, inclusive, né? Mesmo não sendo obrigatório numa empresa limitada, mas o início de um conselho de administração, afinal de contas, esses diretores estariam subordinados a esse conselho. E eu estou, então, nesse processo junto com eles, de convencimento do fundador para que ele vá para o conselho. Não é uma situação fácil. Né? Talvez tenha gente nos assistindo aqui hoje que está... Pô, vou montar um conselho, vou trazer conselheiros e a empresa que eu fundei, vou ter que dar satisfação. São coisas distintas. O conselho consultivo trabalha para o dono da empresa ou o presidente da empresa. O conselho de administração, onde esse dono da empresa pode estar,
ele manda na diretoria contratada que vai Sim. tocar a empresa. São papéis diferentes. Sem dúvida, é uma tarefa difícil, né? Porque o fundador, aquela empresa é o filho dele, né? O filho dela, que seja, né? E você vê alguns exemplos aí no mercado de grandes empresas, né? Que o fundador sai, vai para o conselho, mas mesmo assim ele continua dando os pitacos mesmo. Um dia desse eu participei de um determinado evento, não vou falar aqui o nome da empresa, e aí essa pessoa diz assim, eles querem me tirar fora, mas eu não dou conta, eu tenho que ficar aqui. E essa pessoa é presidente do conselho, né? Porque não consegue dizer, esse aqui é meu filho, essa aqui é minha vida, eu, sei lá, estou 50 anos aqui fazendo isso, a empresa chegou aqui porque eu estava no comando. Então, realmente é difícil. Realmente é uma tarefa bastante difícil. Tem muito convencimento aí para que essa pessoa consiga fazer essas mudanças de forma paulatina. E aqui um insight valioso para os nossos conselheiros e conselheiras, né? Cuidado com as nossas verdades. Como o Ricardo colocou aqui, nós viemos de mundo corporativo, empresas que, teoricamente, tudo organizado, né, Ricardo? Sim. Reporte para matriz fora, linha de procedimento, ERP, CRM, sua secretária, sei lá. É uma empresa que está em ordem. Chegou lá. Talvez um dia também teve todas essas dificuldades, mas hoje ela estava lá. Quando eu saio desse chapéu do executivo de uma empresa grande, toda organizada, e venho para esse mundo dos conselhos, especialmente das empresas aí familiares, tem muita coisa para organizar. Tem muita coisa para organizar. Mas tem um detalhe, tem um dono que trouxe essa empresa até ali. Então a gente precisa honrar muito esse dono e não chegar como dono da verdade e só apontando erro, tá tudo errado, tem que mudar, tem que mudar. Calma, calma. É paulatinamente que as coisas acontecem. Isso que você falou é uma grande verdade. Na realidade, os novos conselheiros, né, que ainda estão em processo, eu já tive alguns colegas já chegam... Salto alto. Já estou, né? E, inclusive, utilizando vocabulários em inglês, né? Que aquele médio pequeno empresário, às vezes mal fez lá o sabe curso nem falar médio, direito. e aí você já vem, já fez a sua matriz SWOT, cara, que é isso, né, de comer? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nesta abordagem e falar uma linguagem do que o empresário, o pequeno empresário, entenda. E o ponto que você mencionou, as empresas das quais nós viemos, meio estruturada, já você tem um CFO, você tem um diretor de áreas, Orçamento, você tem planejamento planejamento, você tem um monte de coisa. Então você tem que ir, entender um pouquinho, pegar aquela planilha do Excel dele, que normalmente às vezes tem uma planilha em Excel, entender aquela planilha, conversar com ele em cima da planilha, elogiar o trabalho que ele desenvolveu ao longo desses anos e dizer, olha, tem uma oportunidade que a gente pode melhorar um pouquinho aqui, né? Mas com muita humildade, porque senão a gente não vai conseguir fazer com que esse empresário mude a chavinha dele. O Farias ele tem uma história que ele conta que enquanto CEO de empresa, ele tinha conselheiros também que o apoiavam. E certa vez um dos conselheiros, querendo dar uma espetadinha nele, falou assim, Farias, tudo bem? Eu percebo que nas reuniões de conselho você anota tudo que a gente te dá de opinião, de palpite, sugestão aqui na reunião do conselho, você anota tudo. Mas por que a gente não vê você implementando as coisas que a gente fala, hein? O cara queria dar um tapinha, né, com luva de pelica no Farias. Aí o Farias voltou para esse conselheiro e falou assim, você tem toda a razão. Eu anoto tudo que a gente discute aqui na reunião. Só tem um detalhe. Eu só faço aquilo que eu acredito. E eu gosto dessa história, que é verdadeira, que aconteceu com o próprio Farias, CEO e fundador aqui da Board Academy, para que eu e você, a gente possa entender, Ricardo, que as minhas verdades, as minhas opiniões, elas serão sugestões para aquele empresário. Mas no final das contas, se ele quiser continuar usando a planilha Excel dele lá, a decisão é dele, não é minha. E ok, eu mostrei um outro caminho que pode ser uma vertente para a gente melhorar isso. Mas o senhor está confortável com essa planilha? Vai com essa mesmo. A gente vai ter que ganhar a confiança dele. Isso às vezes leva anos para que a gente possa desenvolver alguns processos dentro da empresa. Então, a posição de conselheiro, ela é uma posição, ela não é um cargo de confiança, é um cargo de extrema confiança. E essa extrema confiança ela é conquistada, não através de uma entrevista e uma contratação. É só o tempo, é uma construção. É o que você mencionou, é o tempo, né?
É a relação que você cria com aquele dono, né? É o cafezinho que você toma com ele, é a conversa sobre o futebol que você vai discutir com ele. Então, isso é um processo. E um processo não é do dia para a noite. Não é na entrevista. E na medida em que vocês vão estando mais próximos, mais ele vai implementar aquilo que você propõe para que ele possa implementar dentro da organização dele. É isso Agora, mesmo. se ele não acredita, ele vai fazer igual o Farias. Eu não acredito, eu não vou implementar. E está certo, né? O fato de você ter vindo, né, PhD, isso, trabalhado em XY empresas, não te dá o direito de colocar a goela abaixo qualquer decisão dentro de uma organização, por mais que você se acha conhecedor. Porque o segmento também, né, existem vários segmentos diferentes, né, dentro do nosso país, e formas de atuar, e relações interpessoais e relações com clientes. E o dono que está lá sabe como isso funciona. E não é simplesmente, olha, agora vamos fazer venda online que as coisas vão caminhar. De repente, não. O cliente dele gosta de receber uma visita, olho no olho. Então, a gente tem que entender, ouvir esse empresário, entender como é que está funcionando e propor algo que seja factível dentro da realidade dele. É isso mesmo. Ricardo, estamos chegando aqui a 1 hora de conversa, o papo está muito bom. Ficaria aqui horas e horas conversando com você, mas eu tenho aqui uma última pergunta para a gente encerrar esse bloco aqui do nosso podcast, já te agradecendo pelo período que a gente passou junto aqui. Tenho certeza que nós trouxemos insights valiosos aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Se você tivesse, Ricardo, que hoje, com toda a experiência que você tem hoje, tivesse que voltar lá atrás, para aquele Ricardo que estava começando na carreira, e você tivesse que dar um conselho para aquele Ricardo sobre a carreira dele, sobre os caminhos que ele ia seguir, que conselho você poderia dar para aquele Ricardo? Eu diria para aquele Ricardo lá atrás, continue com perseverança, né? Você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Porque aquele Ricardo tinha um sonho. E aquele Ricardo conseguiu realizar aquele sonho, porque ele correu atrás. Ele aproveitou as oportunidades e conseguiu realizar aquele sonho que ele tinha, como aquela criança lá fazendo o carretinho na feira. Muito bom, excelente. Parabéns pela carreira, pela Obrigado. trajetória de vida pessoal, profissional. E muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco, pela amizade e por ser um board member aqui, participante aqui da Board Academy. Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação, uma honra fazer parte dessa família. E quando precisar, estou por aqui. Muito bem. E a vocês todos que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a inscrição e ativar o sininho para receber então as notificações de outros episódios e conteúdos aqui da Board Academy. Podcast Os Conselheiros, toda segunda-feira às 20 horas, estamos à sua disposição. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!